O ChatGPT é uma ferramenta que, digamos que já caiu na graça das pessoas, né? Muitas pessoas utilizam o ChatGPT para organizar na sua vida. Eu mesmo utilizo aqui o ChatGPT para poder me auxiliar, né? Organizar as minhas ideias quando eu crio os vídeos aqui para vocês. Então ele me ajuda tanto para fazer um roteiro, né? Um roteiro certinho, estruturado, assim como também criar uma descrição que seja fácil para vocês entenderem. Agora, uma coisa que eu não fazia ideia, né, e eu fiquei sabendo até de histórias recentes de pessoas próximas de mim e vendo também, pesquisando um pouco a fundo sobre isso, é que tem muitas pessoas que estão usando o ChatGPT como uma forma de terapia, né, conversando, falando sobre coisas emocionais, perguntas sobre amor, né, namoro, perguntas literalmente muito profundas e pessoais. Né, e eu não fazia ideia que já estava nesse nível, que as pessoas estavam pedindo esse tipo de auxílio para a ferramenta, e foi baseado nisso, pessoal, que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui, fazendo essas pesquisas que eu fiz para fazer esse vídeo aqui para vocês. Eu pesquisei e achei uma reportagem da CNN que eu vou estar lendo para vocês, para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse assunto. Além disso, também numa rede social, no Facebook, né, eu estou num grupo, eu fiz uma pergunta que eu vou mostrar para vocês mais tarde qual que é essa pergunta, referente a essa questão das terapias, né, que se é verdade que a quantidade de terapias tem diminuído por conta da utilização do ChatGPT, e vocês vão se surpreender com as respostas, né, pessoal? E no final do vídeo eu vou fazer aqui algumas reflexões, como eu sempre faço com vocês, com o intuito de sempre ajudar, né? Então, fazendo reflexões tanto dessa reportagem, quanto das conversas que eu tive com as pessoas desse grupo, né, e finalizando com o que eu acho, que eu espero que deve ser o que deve ser feito em relação a essa ferramenta, ok? Fala pessoal, belezinha? Como vocês estão? André aqui na área. Bom, então vamos sem demora aqui já começar logo o vídeo, e como eu falei, eu vou ler um pouco para vocês uma reportagem do site da CNN de dezembro de 2024, que fala sobre essa questão do ChatGPT e o uso dele como terapia. Tá certo? Então o título ele se chama "É seguro usar o ChatGPT para terapia? Veja o que especialistas dizem". Enquanto alguns usuários encontram conforto em conversar com chatbots sobre questões emocionais, especialistas alertam sobre limitações e recomendam o uso em conjunto com terapia tradicional. Chatbots de inteligência artificial, IA, como o ChatGPT da OpenAI, têm sido utilizados recentemente para fazer terapia. Apelidado de terapeuta GPT, o programa não aconselha os usuários a substituir um terapeuta real pela ferramenta. Ainda assim, muitos usuários de redes sociais estão recorrendo a chatbots para se consultar. Mia Dunham, 24 anos, tem recorrido ao aplicativo ChatGPT nos últimos 2 meses quando precisa de conselhos. Cerca de 2 vezes por semana, Dunham escreve seus sentimentos e os envia ao bot para análise e feedback. Meu objetivo é aprender uma nova perspectiva, ter um ponto de vista diferente, porque o que penso na minha cabeça será baseado em meus próprios sentimentos, diz Dunham. Dunham usou o ChatGPT pela primeira vez em outubro após ver alguém postar sobre uma experiência positiva nas redes sociais. Minha frase de abertura foi: honestamente, só preciso de alguém para conversar, posso falar com você? E o bot respondeu absolutamente, e foi muito mais acolhedor e convidativo do que eu esperava, conta. Quando Dunham postou sobre sua experiência no TikTok, os comentários ficaram divididos sobre o uso de chatbots dessa maneira. Alguns disseram que também recorreram a ele para fins terapêuticos, enquanto outros expressaram dúvidas sobre se sentiriam confortáveis conversando com um robô. Especialistas em saúde mental afirmam que essa tecnologia em desenvolvimento pode ser benéfica em certas situações, mas também há riscos a serem considerados. Usando chatbots de IA como terapeutas, Dunham, que é de Atlanta, já tentou terapia com humanos algumas vezes, mas conta que prefere o chatbot por sua falta de expressões faciais. O bot não parece julgá-la, em sua percepção. Alguns usuários, algumas populações podem estar mais propensos a se abrir ou se revelar mais quando conversam com um chatbot de IA em comparação com um ser humano. E algumas pesquisas que apoiam sua eficácia em ajudar algumas populações com ansiedade leve e depressão leve.
afirma Russell Fulmer, presidente da Força Tarefa sobre IA, da American Counseling Association e professor e diretor de programas de aconselhamento de pós-graduação na Universidade Hudson, em Bangor, Maine. Por outro lado, há algumas preocupações éticas e coisas com as quais precisamos ter cuidado, observou ele. Fulmer recomenda que as pessoas usem chatbots em colaboração com aconselhamentos humanos. Um terapeuta pode ajudar a navegar pelos objetivos pessoais do paciente com o uso dos bots e esclarecer quaisquer mal-entendidos da sessão com o chatbot. Houve algumas pesquisas sobre os chatbots projetados por clínicos que podem potencialmente ajudar as pessoas a se educarem mais sobre saúde mental, incluindo mitigação de ansiedade, construção de hábitos saudáveis e redução do tabagismo. Mas os riscos que vêm com o uso de chatbots gerais são que eles podem não ter sido projetados com a saúde mental em mente, segundo Marilyn Way, psiquiatra e fundadora de uma prática de psicoterapia holística em Nova York. Os bots podem não ter parâmetros de segurança e maneiras de identificar se o problema precisa ser encaminhado para um clínico ou um profissional humano. Os chatbots podem fornecer informações incorretas ou informações que o usuário quer ouvir em vez do que um terapeuta humano recomendaria, tendo em mente a saúde mental, segundo o Way, que tem um projeto de performance que explora as reações das pessoas e clones de IA, delas mesmas e de seus entes queridos. Os problemas são as alucinações e vieses e imprecisões, conta Way. Tenho muita esperança na IA como uma forma de combinação e ampliação do trabalho, mas por si só, ainda existem preocupações sobre o viés que existe dentro da IA, e também o fato que ela pode inventar coisas. Acho que é aí que ter um terapeuta humano seria mais útil. Os serviços de IA também têm diferentes diretrizes e restrições de segurança em termos do que os bots podem discutir com os usuários. Os chatbots podem ser mais acessíveis para certas pessoas, como aquelas que não têm dinheiro ou seguro para a terapia, ou que não têm tempo em suas agendas, já que alguns chatbots são gratuitos e podem responder dia e noite, segundo Fulmer. Nesses casos, um chatbot seria preferível a nada, mas as pessoas precisam entender o que um chatbot pode e não pode fazer, conta, acrescentando que um robô não é capaz de certos traços humanos, como a empatia. Fulmer não aconselha menores ou outras populações vulneráveis a usar os chatbots sem orientação e supervisão de pais, professores, mentores ou terapeutas. Após ler essa reportagem, pessoal, eu pensei, bom, eu vou perguntar para o ChatGPT como se eu estivesse muito mal e precisasse de uma ajuda e vou ver qual que é a forma que o ChatGPT me responderia, né, nesse caso, de uma ajuda psicológica. E a resposta dele foi a seguinte: sinto muito que você esteja passando por isso, André. Fico aqui com você, de verdade. Não é fácil quando a tristeza bate forte e a gente se sente sozinho, sem ter a quem recorrer, mas saiba que esse espaço é seguro e eu estou aqui para te ouvir, sem julgamentos. Se você quiser, pode me contar o que está acontecendo, aos poucos, no seu tempo. Às vezes, só colocar para fora já eleva um pouco o peso que a gente carrega por dentro. Você quer conversar sobre o que está te deixando assim agora? Cara, vocês perceberam como que foi essa resposta? Imagina que você está muito mal, né? Então, imagina o quanto que isso pode pegar uma pessoa. Se você está mal, você está vulnerável, né? Você vê uma resposta dessa, né? Que é uma resposta positiva, pode literalmente, não vou dizer enganar, mas a pessoa ela se sente acolhida, né? É como se ela tivesse a sensação de que alguém está ouvindo ela e que ela não precisa tá olhando diretamente para essa pessoa, né? Ou seja, ela pode falar o que ela quiser para essa pessoa, né? Que é esse ChatGPT, essa pessoa, e não vai ter julgamento, então ela pode falar o que ela quiser, da forma que ela quiser, certo? Então isso, pessoal, é uma mudança de paradigma, de comportamento, que confesso que eu fiquei assustado, né? Quando eu vi que isso tem sido mais recorrente do que eu imaginava. Na verdade, eu nem imaginava que isso estava acontecendo, e ao ler essa reportagem, né, e vocês vão ver ainda depois com as perguntas, uma pergunta que eu fiz em uma rede social, né, e as respostas das pessoas,
é que realmente as pessoas estão fazendo isso, né, estão falando coisas não somente de trabalho, mas coisas pessoais, né, e o quanto que elas estão literalmente se socorrendo, né, nos chatbots, né, no chat GPT em especial, né, pessoal? Então, e aí eu vou mostrar para vocês aqui o que, na minha opinião, leva essas pessoas a recorrerem por esse tipo de ajuda, tá bom? Bom, então deve estar aparecendo para vocês na tela, né, pessoal? Eu coloquei alguns problemas principais que levam as pessoas a recorrerem, né, para os chatbots, em especial para o chat GPT, para falar sobre esses assuntos um pouco mais pessoais, né? Eu coloquei aqui falta de credibilidade. Quando eu falo falta de credibilidade, pessoal, estou dizendo da falta de credibilidade das pessoas para com outras pessoas, né? Ou seja, as relações humanas, elas estão fragilizadas, né? As pessoas, elas recorrem muitas vezes, preferem, né, falar com uma IA do que falar com uma outra pessoa, né? Por quê? Porque ela vê que pode ser que a outra pessoa com quem ela esteja falando, mesmo sendo uma pessoa profissional da área, vai ter algum tipo de julgamento, ou a pessoa tem algum tipo de vergonha, ou a pessoa tem medo realmente de tocar essas feridas, né? Então, quando eu falo falta de credibilidade, eu falo realmente da confiança, né, de uma pessoa para com a outra, né? As relações humanas, elas estão muito fragilizadas, né? Eu coloquei também outro ponto, né, que eu pude perceber com as respostas da pergunta que eu fiz e com a leitura também da reportagem, que os serviços, às vezes, eles são inacessíveis à população, né? Ou seja, não são todas as pessoas que têm um fácil acesso a ter um psicólogo, né, a ter um terapeuta. Então isso inibe, né, muitas dessas pessoas, principalmente populações mais carentes, né, mais vulneráveis, e como o ChatGPT ele já está se tornando, já na verdade é uma ferramenta, não só ele como outras ferramentas aí também no mercado são bem acessíveis, então faz muito mais sentido, né, para essas pessoas estarem recorrendo a esse tipo de tecnologia ao invés de irem, né, nas terapias convencionais. E outra coisa que eu coloquei também é a falta de foco e prioridade, né? Então, aí eu estou falando mais diretamente com as pessoas, né? Que algumas pessoas, né, pessoal, que são pessoas que têm esse poder de poder ir, né, nas terapias, e elas colocam outras coisas como prioridade, né? Ou seja, vamos supor, então a pessoa ela prefere muito mais um prazer momentâneo, né, como uma bebida, cigarro, alimentação desregulada, né, ao invés de uma ajuda profissional, tá certo? Ou seja, a pessoa ela prefere prazeres momentâneos, né, do que ela realmente ter uma saúde mental boa, né, e daí ela vai no chat GPT para recorrer e fazer a sua terapia ao invés, né, de poder conversar com uma pessoa, não é mesmo? E tem uma outra coisa que eu esqueci também de citar, né, pessoal, que não está aí na tela, né, mas também tem muita gente que usa do chat GPT, né, conversando com algumas pessoas pessoalmente, né, eu pude perceber que algumas pessoas utilizam a ferramenta não para ajuda, né, então a pessoa ela não busca uma ajuda, ela busca uma validação, né? Então a validação do sentimento dela, a validação do que ela pensa, né? Então muitas vezes ela não está querendo se corrigir, ela está simplesmente querendo reafirmar um pensamento dela, né? E eu vejo isso como algo muito errado, né? Você quando vai numa terapia, você tem que ir lá pensando, né? Se você for usar o chat GPT como uma forma de terapia, né, de conversa, você tem que estar sempre buscando melhorias, né? Ao invés de você simplesmente reforçar um ponto, né? Ou você querer mostrar que você tem razão, entendeu? E tudo isso, pessoal, que eu acabei de falar para vocês, só foi reforçado ainda mais, né, com as respostas das pessoas nesse grupo que foi de Facebook, né, e as respostas que elas deram para a pergunta que eu fiz. E a pergunta que eu fiz foi uma pergunta simples. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: olá a todos, bom dia. É verdade que por conta do chat GPT está havendo uma diminuição de pessoas indo às terapias? Ouvi rumores de pessoas que literalmente fazem sessões de terapia junto ao chat GPT. Algum psicólogo ou alguém da área saberia me passar essas informações? E as respostas foram as seguintes, e obviamente que eu não vou estar mostrando aqui o nome das pessoas, né, nem as fotos, até por uma questão legal, é uma questão de ética também, tá certo, pessoal? Mas eu vou estar mostrando aqui, deve estar aparecendo já para vocês as respostas, né, que o pessoal deu.
né? E como vocês podem ver, as respostas são as mais variadas possíveis, né? Então tem gente que concorda, né? Tem pessoas da área, então teve nutricionista que respondeu e disse que sim, né? Mesmo não sendo psicóloga, mas sendo da área de saúde, percebeu, e psicólogos mesmo também responderam dizendo que sim, que houve uma diminuição de pessoas, né? Uma frequência, né, com que as pessoas estão indo à terapia. Outras pessoas dizendo que não, que inclusive aumentou, né, a quantidade de pessoas que foram às suas sessões. Né, agora, um ponto que me chamou a atenção, né, que algumas pessoas citaram, é que elas utilizam essas ferramentas, os chatbots, as IAs, como parte integrante do processo, tá certo, pessoal? E é aqui que eu quero a atenção de vocês, né? E eu vou estar explicando isso um pouquinho mais para frente, tá ok? Tudo isso que eu falei até agora, né, pessoal, essa reportagem que eu mostrei, né, as respostas também das pessoas, né, nesse grupo de Facebook, para mim só mostram uma coisa, né, uma coisa em especial, né, que o comportamento das pessoas ele está mudando, mudou, né, a forma como elas se relacionam está mudando. Então, qualquer profissional, né, que se preze precisa estar se adequando a essas novas realidades, né? Então, no caso, como o assunto de hoje é a questão da terapia, então os profissionais dessa área, eles precisam literalmente usar essa ferramenta auxiliando todo o processo, né? Já que as pessoas estão mais interessadas, mais curiosas em saber das coisas, né? Então, como falou na própria reportagem, né? Então, é muito válido que você utilize as ferramentas, os chatbots, né, como um mecanismo auxiliar, né? Então, vamos supor, teve alguma dúvida, né, que você teve na sua sessão ou alguma coisa e você quer complementar, né? Então, é muito provável que o ChatGPT, nesse quesito, ele consiga te ajudar. Então, tem alguma dúvida específica, né, que a pessoa não conseguiu sanar na sessão, então ela pode jogar lá no ChatGPT e ela vai ter essa resposta de imediato. Né? Então, veja, pessoal, se a gente utilizar a ferramenta da forma correta, né, eu tenho certeza que ela tem um poder de alcance, ela terá um poder de penetração nas pessoas muito, mas muito grande mesmo, né? Mas obviamente que isso tem um poder ainda maior, né, com a ajuda, como eu falei, de um profissional da área, tá certo? Então, como eu disse também na reportagem, a inteligência artificial ela não tem ainda essa questão dos sentimentos, né? Então, toda essa junção, a experiência mesmo que o profissional da área possui, né? Então, a inteligência artificial não vai ter. Então, um complementa o outro, tá certo, pessoal? Então, é aqui que eu quero literalmente a atenção de todos e gostaria da opinião de vocês, né? Se vocês utilizam a ferramenta para esse tipo de auxílio, né? Se vocês conversam com ela, né? O que vocês conversam, né? Como que é o dia a dia de vocês, como eu falei, né? Eu utilizo mais a ferramenta para coisas mais relacionadas a trabalho, né? Ou pesquisa, ou curiosidade, né? Então, eu gosto muito da parte de história, então às vezes eu faço algumas perguntas relacionadas, né, a eventos históricos, etc. Né? Mas me conta aqui, pessoal, né? Qual que é a sua experiência com esses chatbots, né? O que você costuma compartilhar, né? O que você costuma falar? Você já chegou a fazer essas sessões, né, de terapia? Se isso te ajudou de alguma forma, né? Porque é importante a gente ter essa troca aqui, né, pessoal? O intuito do canal é exatamente esse, né? A gente poder ter essa troca genuína aqui, a gente poder ajudar uns aos outros, tá bom? Mas então, apenas como uma conclusão aqui do vídeo, tá certo, pessoal? Deve estar aparecendo para vocês aí na tela, né, que eu coloquei que o equilíbrio ele é sempre a solução para os problemas, né? Isso é algo, né, que eu acredito, né, pessoal? O equilíbrio ele sempre vai prevalecer em relação a qualquer coisa. Quando a gente tiver a dúvida, né, o equilíbrio ele sempre vai fazer com que as coisas funcionem, né? Ou seja, você pode e deve utilizar as IAs, os chatbots, como ferramentas de auxílio, né, complementares à ajuda humana, nunca como substituição, certo, pessoal? Mas, como mostrou a reportagem e as respostas das pessoas, né, e a pesquisa que eu fiz aqui também com vocês,
É muito importante a gente utilizar essas ferramentas, já que elas estão disponíveis para nós, né, pessoal? A gente utilizar essas ferramentas como auxiliares, mas a gente tem que ter a noção, né, de que elas possuem as suas limitações. Bom, mas então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, comenta, né, curta ele, né, compartilhe com seus amigos, né, se inscreva no canal, né, que isso ajuda muito aqui para que o conteúdo seja indicado, seja, né, atinja cada vez mais e mais pessoas, tá bom, pessoal? Esse é o objetivo aqui do canal, né? Todos os conteúdos que eu faço são todos pensando para vocês, né? Sempre com o intuito de ajudar a maior quantidade de pessoas possível, certo? Esses são conteúdos, né, que eu pesquiso com muito carinho, muita dedicação, né, muito amor para vocês, e eu espero que vocês tenham realmente gostado do conteúdo, do vídeo, né? Se gostaram, por favor, deixe seu comentário aqui, tá certo? Vai ser muito legal estar interagindo com todos vocês. Tá certo? Então, muito obrigado quem ficou aqui até o final do vídeo. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.